Começando agora, você vai ver no 30 Minutos as chances da URT pelo acesso à elite do Campeonato Mineiro, que já eram remotas depois da derrota na terça-feira para o Betim, acabaram nesta quarta-feira. O Itabirito venceu o Uberlândia no Parque do Sabiá e o Trovão Azul não tem mais chances de alcançar os dois primeiros colocados na fase decisiva do módulo 2. A gente fala ainda no 30 Minutos de hoje. Torcedores da URT protestam contra o desempenho do Trovão Azul. Partida entre Uberlândia e Itabirito é marcada por confusão e polêmica. Na Libertadores, Atlético joga mal e é derrotado pelo Palmeiras diante ao Mineirão lotado. Circo Le Petit se apresenta em Patos de Minas com espetáculo inclusivo. Mais informações no 30 Minutos desta quinta-feira, 3 de agosto, que já está no ar. Nós abrimos esta edição te mostrando que a vacinação contra a raiva começa no próximo sábado em Patos de Minas. Devem ser imunizados mais de 30 mil cães e gatos nesta campanha. 4 milhões de doses de vacinas antirrábicas foram distribuídas em Minas Gerais neste ano. A vacinação ocorre nos meses de agosto e setembro. Em 2021, a cobertura vacinal em cães foi de 94%, já a felina foi de 103%. Isso considerando animais em trânsito, ou seja, aqueles de outros estados que estavam em Minas Gerais durante a vacinação. Em 2022, foram 88% dos cachorros vacinados. Já gatos representaram 91%. Mais de 29 mil animais foram imunizados em 2022 no município de Patos de Minas. O quantitativo de cães é maior do que de gatos, mas tem aumentado, né? O pessoal tem acolhido mais gatos, adotado mais gatos, então esse quantitativo a cada ano está aumentando. E é um número que a gente atende à meta prevista pelo Estado, então é o que está promovendo essa imunização, né, de um quantitativo grande de animais e prevenindo os sintomas, né, da raiva. A vacinação de 2023 já começou. As campanhas acontecerão aos finais de semana. No próximo sábado, dia 5, acontece das 8 às 16 horas nos seguintes pontos: USF Itamaraty, USF Alvorada, CIMEI Edna Borges Babilônia, Cemitério Parque da Esperança, CRAS Quebec, USF Padre Eustáquio, Praça Nossa Senhora de Fátima, USF Guanabara, Praça Coreto, Projeto Saci e Zoonoses. Continua iniciando a vacinação na zona rural. Então, nesse momento, temos 4 equipes deslocadas para a zona rural. Uma equipe está na região de Extrema, outra na região do Bom Sucesso, uma equipe próximo a Pilar e a outra na região do Catitu. E na zona urbana, sábado é a nossa primeira etapa de vacinação. Das 8 da manhã às 4 horas da tarde, em diversos pontos. Os pontos estão disponíveis na página da Prefeitura, e seguimos com outras etapas. Então, a segunda etapa vai ser no dia 19 de agosto, a terceira no dia 26 de agosto e a última etapa no dia 2 de setembro. Além disso, os tutores podem levar os pets até os zoonoses durante o meio de semana para receber a imunização. O controle de zoonoses fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, sem intervalo de almoço. Então, nesse período, tem servidores aqui disponíveis para fazer a imunização. Então, caso não consiga ir até os locais, pode trazer aqui, que o seu animal vai ser imunizado. Já aqui no 30 a gente te mostra que Circo Le Petit se apresenta em Patos de Minas com espetáculo inclusivo. Agora são 11 horas da manhã e 35 minutos. Estamos de volta e agora a gente te mostra que o Circo Le Petit começou as apresentações em Patos de Minas. As atrações são para toda a família e o diferencial é que o espetáculo é inclusivo. O Le Petit Cirque foi inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa e tem como alvo oferecer ao público um mundo de alegria e diversão juntos em um único só lugar. Uma estrutura excepcional com conforto e um espetáculo com artistas renomados para que você possa vivenciar a magia da arte circense.
O Le Petit Cirque ele surgiu desde uma ideia dos primeiros circos que existiram no mundo, que foi na Europa. Então nós buscamos trazer isso para o Brasil, que é um circo tradicional, com a estrutura bem tradicional, e o espetáculo voltado também às artes circenses tradicionais, então com equilibristas, acróbatas. Então assim, nós buscamos o máximo possível fazer essa pegada retrô. O circo que viaja o país se instalou e estreou em Patos de Minas no dia 28 de julho. Todos os circos ele tem um responsável de olhar as cidades, e o nosso secretário, que nós chamamos, ele se encantou com a cidade. Então, através disso, aí a gente faz toda a papelada, né, como prefeitura, laudo de bombeiro, vigilância sanitária, todo o processo, porque a cidade desde o início recebeu muito bem e está recebendo o circo de braços abertos. Eu tenho até a agradecer aí todos. O Le Petit Cirque contará com um espetáculo inclusivo voltado para crianças com autismo e deficiência. O Le Petit Cirque foi o pioneiro no Brasil a realizar essa atração, que é muito bacana, muito bonita. É um espetáculo que ele é completamente adaptado para autistas. Então, assim, nós reduzimos a iluminação, reduzimos o volume do som, as apresentações. Todos os artistas se dedicaram a realizar a atração de uma forma mais leve, sem muito impacto, nada que venha a causar medo. Os palhaços, a mesma coisa, utilizam de pinturas mais leves. Então vai ser divulgado aí no nosso Instagram, lepetit.cirque, também nos carros de som, através também aqui da TV. Então vai ser divulgado esse espetáculo, mas pode aguardar que vai ser bem bacana. E a família compareceu. Eram momentos revividos pelos pais, relembrando a infância e, claro, passando isso para os filhos. A gente tá animado, porque é a primeira vez dele, a gente tá trazendo. Eu adoro, vou toda vez sozinha, agora com ele. O circo, desde a minha infância, sempre fui fã do Globo da Morte, cara. Aquilo pra mim era mágico quando era criança. E trazer ele pra ver esses trem não tem preço, não. Eu fiz uma surpresa pra ela, ela não sabia que eu ia trazer ela. Inclusive, deixei ela tampar, assim, com a blusa. E quando ela chegou, já até gravei a reação dela, foi muito linda. Ela gosta muito de circo, muito mesmo. Ela presta atenção em tudo, assim. Germane Maciel passou mais detalhes e, claro, fez o convite para que todos possam conhecer e matar a saudade do tempo de infância através do Le Petit Cirque. O Le Petit Cirque, de segunda a sexta-feira, espetáculos a partir das 8 horas da noite. Sábado são 2 sessões, 6 horas da tarde e 8h30 da noite. E domingo 3 sessões, 4 horas da tarde, 6 horas da tarde e 8h30 da noite. Então aproveitem aí a nossa temporada, vai ser curta, mas em breve estaremos de volta. E os ingressos a partir de R$30 o adulto e R$15 a criança nas cadeiras laterais. Daqui a pouco aqui no 30, o nosso assunto é futebol. Na Libertadores, Atlético joga mal e é derrotado pelo Palmeiras diante um Mineirão lotado. E torcedores da URT protestam contra o desempenho do Trovão Azul. Nós voltamos já. Na URT, o clima também está pesado. O Trovão Azul, que terminou a primeira fase do módulo 2 do Mineiro em primeiro, foi eliminado na etapa decisiva. Durante o treino, houve protesto de torcedores. O placar de 2-1 a favor do Betim teve um gosto amargo para o clube patense. O time saiu na frente, mas devido a algumas intercorrências não conseguiu atingir os objetivos esperados. Fez um bom primeiro tempo, né? Saímos com um placar favorável de 1-0, conseguimos anular bem as características aí das principais peças do Betim, né? A gente teve até o início do segundo tempo conseguindo controlar, deixar o jogo equilibrado, mas com duas situações de desatenção. A primeira no arremesso lateral, né? A gente demorou a se organizar, preocupou muito mais em cobrar a arbitragem de alguma situação que os jogadores estiveram insatisfeitos, e eles aproveitaram, né? Com a brecha, tiveram um desequilíbrio e fizeram o gol de empate, né? E logo depois, sim, lá mais para o final do jogo, a gente teve aí uma perda de bola, né? no meio de campo, né? do nosso meia, e eles foram felizes aí no contra-ataque, conseguiram fazer o segundo gol e, consequentemente, né? Tiveram a vitória, né? A favor deles. Nos últimos meses, o time vem passando por problemas dentro e fora de campo que podem ter influenciado nos resultados.
Eles estão treinando bastante, têm dado o melhor de si no dia a dia, nos jogos também, mas são sim, a gente sabe que interfere mentalmente principalmente, né? Há atletas aí que às vezes perdem concentração no decorrer do jogo por conta de problemas externos, isso pode acontecer, é difícil a gente falar que foi por conta disso, não foi, é uma série de fatores, né, que realmente carregam aí, né, em prol de seja da vitória ou seja da derrota, então não dá para pontuar apenas isso. Durante o treino, parte das torcidas organizadas estiveram presentes no estádio para protestar contra os últimos resultados e a possível eliminação. Apoiadores que há anos incentivam o time encontram-se insatisfeitos com o desempenho dos jogadores e diretoria. Nós, torcedores, principalmente a torcida organizada, a gente estava focado em subir para a primeira divisão, a Elite Mineira. Acompanhamos a URT em vários jogos, inclusive lá em Betim, a gente fomos lá, infelizmente o time perdeu, foi uma derrota amarga porque precisava da vitória, a gente estava contando com essa vitória, então a torcida está insatisfeita, está infeliz, a gente está fazendo um protesto aqui hoje no estádio, porque a equipe, como se diz, podia ter dado um pouco melhor de si para subir para a primeira divisão, porque o torcedor está vindo aqui, está empurrando, estamos confiando no time, a gente está insatisfeito realmente. Situação complicada, né? E a seguir a gente fala mais da tabela de classificação com o fim da 8ª rodada. E mostra a vitória do Itabirito sobre o Uberlândia. A partida foi marcada por confusão e polêmica. 11h52. A Clínica e Laboratório Mais Exames é o maior centro médico de exames de Patos de Minas e toda a nossa região. São mais de 1.000 exames oferecidos e todas as especialidades médicas. Não espere mais em filas, valores especiais para pedidos médicos do SUS e prefeituras da nossa região. Confira o vídeo e agende agora mesmo o seu exame e a sua consulta. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Seguindo em frente, falando agora de futebol, as chances da URT pelo acesso à elite do Campeonato Mineiro, que já eram remotas depois da derrota na terça-feira para o Betim, acabaram nesta quarta-feira. O Itabirito venceu o Uberlândia no Parque do Sabiá e o Trovão Azul não tem mais chances de alcançar os 2 primeiros colocados na fase decisiva do módulo 2. Com o fim da 8ª rodada, Betim, que venceu a URT, e Itabirito, que ganhou do Uberlândia, estão na ponta da tabela, empatados com 17 pontos. Faltam 2 rodadas para o fim do módulo 2. A URT, mesmo vencendo os 2 jogos, não tem chances de ultrapassar os 2 primeiros colocados. Já o Uberlândia, em terceiro com 12 pontos, ainda continua na briga. Porém, além de vencer as próximas partidas, ainda tem que contar com tropeços do Betim ou do Itabirito. A penúltima rodada terá confronto dos 2 times que estão com pé no módulo 1. Itabirito e Betim se enfrentam sábado às 10h30 em Itabirito. A URT recebe o Boa no Zama Maciel às 15h30. E no domingo, às 10 da manhã, tem Uberlândia e Aimorés no Parque do Sabiá. Bom, com isso agora a gente mostra para você como foi a partida entre Uberlândia e Itabirito no Parque do Sabiá. Um jogo marcado por confusão e polêmica. Jogando em casa, o Uberlândia, que vinha de derrota sobre a URT, não conseguiu segurar o Itabirito. Quem abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo foi o Gato do Mato, com Piontec. Já nos acréscimos da etapa inicial, o Uberlândia teve uma falta marcada a favor na entrada da área.
E aí foi uma confusão geral. Os jogadores do Itabirito reclamaram muito com o juiz. Na cobrança, a bola bateu na barreira do Gato do Mato. O juiz autorizou a cobrança de escanteio, mesmo após o fim dos acréscimos. E o Verdão empatou a partida com Aslen. Os jogadores do Verdão comemoraram muito, mas do Itabirito se irritaram. E no fim da etapa inicial foram para cima do juiz. Até os jogadores reserva foram para o campo pressionar a arbitragem. A polícia teve que entrar em campo para amenizar a situação. Fora do gramado, mais bate-boca e confusão entre jogadores e comissão técnica dos dois lados. Na volta do segundo tempo, com ânimos mais calmos, o Itabirito precisou de 4 minutos para ficar à frente do placar novamente. Ramon marcou para o Gato do Mato. E agora, reclamação do Uberlândia, que questionou o impedimento do jogador. Bom, o jogo seguiu e Balotelli ampliou para o Itabirito aos 24 minutos. O Uberlândia reagiu, diminuiu com Gabriel Carioca aos 32 minutos. Mas ficou nisso, 3-2 para o Gato do Mato. Com isso, final das partidas, né? Ou melhor, da rodada, 8ª rodada do módulo 2. Muito obrigado pela sua companhia.